Recentemente, demos passos rumo à exploração de outros mundos, como a Lua, Marte e além. No entanto, há uma questão a considerar. Se um evento catastrófico ocorresse hoje, aniquilando o mundo e extinguindo toda a vida, estaríamos presenciando nossa forma final. Se algo acontecesse que eliminasse instantaneamente todos os seres humanos na Terra, incluindo aqueles na Estação Espacial Internacional, como um colapso do vácuo, por exemplo, o presente seria o ponto final para nossa espécie. A perspectiva evolucionária não costuma se preocupar com a ideia de uma forma final. Isso ocorre porque a evolução está principalmente focada em analisar a vida passada para compreender como a vida atual surgiu. O que a evolução não faz é prever o futuro. Podemos obter indícios sobre o que pode ocorrer nos próximos 100 ou 1000 anos, sim, mas, sem desenvolver um meio de realmente visualizar e experimentar o futuro antes que ele se desenrole, nunca teremos certeza. A evolução é amplamente influenciada pelas mudanças no ambiente ao nosso redor, o que significa que grande parte dela está além do nosso controle. É por isso que, do ponto de vista da ciência evolutiva, só podemos afirmar com certeza que nossa forma final será o estado em que estivermos quando o último de nós morrer. Será quando nosso ambiente finalmente nos destruir e nos extinguir. No entanto, esse não é um ponto planejado ou predeterminado no tempo. Não é como se a evolução tivesse uma forma final em mente e estivesse trabalhando diligentemente em direção a esse ideal. Os seres humanos têm o potencial de continuar evoluindo indefinidamente, especialmente se conseguirmos explorar além da Terra e da relativa segurança de sermos uma espécie multiplanetária. Alternativamente, o Homo sapiens poderia evoluir e se ramificar em várias espécies novas e distintas, e nossa forma final seria simplesmente o estado em que nossa espécie atual desaparecesse. No entanto, existem abordagens alternativas para essa questão. Embora seja verdade que a evolução em si não busca uma forma final específica, nos últimos anos a humanidade começou a assumir o controle. Através da tecnologia, estamos começando a moldar nosso próprio desenvolvimento, e talvez até mesmo a determinar nosso próprio destino. De acordo com algumas teorias, nossos planos de colonizar o sistema solar podem ser uma maneira pela qual influenciamos nosso próprio caminho evolutivo. Se nossos planos para Marte se concretizarem, por exemplo, os primeiros seres humanos que chegarem ao planeta vermelho ainda serão os mesmos que aqueles que permanecerem em casa, aqui na Terra. No entanto, ninguém na Terra jamais precisou se adaptar a uma mudança ambiental tão drástica como essa. Para o cientista evolucionista Dr. Scott Solomon, que escreveu sobre o assunto em 2016, uma mudança da Terra para Marte provavelmente aceleraria o processo de especiação. Segundo Solomon, isso poderia significar que mudanças que normalmente levariam dezenas de milhares de anos para ocorrer poderiam acontecer em apenas algumas centenas de gerações ou até mesmo em cerca de 6.000 anos. Do ponto de vista estritamente evolutivo, essa hipotética nova subespécie de humanos talvez não seria considerada a forma final para o Homo sapiens em si, pois não seria mais o Homo sapiens. No entanto, se olharmos para os hominídeos em geral, já testemunhamos bifurcações no caminho evolutivo como essa antes e provavelmente as testemunharemos novamente. Vimos como os neandertais se extinguiram enquanto o Homo sapiens prosperou, então talvez, no futuro, os novos seres humanos em Marte possam superar os antigos seres humanos na Terra de maneira semelhante. Ou talvez não. Cientistas ao redor do mundo estão empenhados em melhorar nossa qualidade de vida, desenvolvendo diversos produtos para combater doenças, desafiar o envelhecimento e erradicar condições genéticas. Em última análise, a ciência está agora mais do que nunca tentando desafiar a morte. Para enfrentar os piores cenários físicos possíveis no futuro, talvez precisemos transcender nossa condição atual e nos tornar pós-biológicos. Essa ideia é bastante explorada na ficção científica moderna. E com a iminente chegada da singularidade da inteligência artificial, a ideia de máquinas substituindo os seres humanos tem sido explorada em inúmeros livros e filmes. Ou talvez optemos por abandonar completamente nossos corpos, carregando nossa mente, consciência e conhecimento coletivo. O homem que vive na Terra,
respira oxigênio e fabrica ferramentas certamente teria ficado para trás no capítulo evolutivo de nossa espécie. Poderíamos nos tornar incorpóreos, mas pelo menos teríamos preservado alguma aparência da existência humana, de forma que nunca seja apagada. Em termos de progresso absoluto e implacável, isso poderia ser considerado a forma final. No entanto, vale ressaltar que, se o cenário apocalíptico anterior, como a decadência do vácuo, se concretizasse, nem mesmo nossos eu tecnológicos desencarnados, baseados em dados, sobreviveriam. Isso significa que ainda precisaríamos alcançar outro nível? Uma existência pós-biológica, onde nem mesmo o colapso da própria realidade seja motivo de preocupação. Mas nesse estágio estaríamos tão distantes da vida humana que ela poderia ser completamente esquecida por nós, tornando-se completamente incompreensível. E é certo que, mesmo assim, provavelmente haveria algo ainda mais elevado para almejar. A forma final é um conceito fugaz. Para um cientista evolucionista, é algo que nunca perceberemos que alcançamos, pois só será registrado quando estivermos extintos. Até lá, o Homo sapiens continua moldando e ajustando sua composição física para melhor se adaptar ao ambiente em que está. Mas remova esse ambiente, altere ou leve nossa espécie para um lugar totalmente novo e estranho, e nos adaptamos ou morremos. No entanto, estamos entrando em uma fase em que a adaptação pode não ser mais necessária ou relevante. Será menos sobre seleção natural e mais sobre expansão tecnológica? De acordo com algumas previsões, em breve poderemos ver um mundo dividido entre aqueles que podem e aqueles que não podem fazer a transição para o pós-biológico, seja por motivos financeiros, culturais ou outros. Da mesma forma, certamente veremos setores inteiros da sociedade que simplesmente não desejam aderir à tecnologia. Preferirão permanecer humanos como entendemos hoje. Onde você se encaixaria nesse mundo futuro? O que você faria? Ninguém pode prever o futuro. O fim da humanidade pode estar próximo ou infinitamente distante. Mas estamos nos aproximando de uma encruzilhada multifacetada na estrada, com caminho evolutivo se ramificando em direção à colonização do espaço, inteligência artificial e talvez até a busca pela imortalidade. Pode haver um momento, em um horizonte distante, em que todas essas rotas se fundam novamente, mas, até lá, isso é o que aconteceria se os seres humanos alcançassem a forma final.